O assunto de hoje do programa Saúde em Seu Lar, o tema que nós vamos abordar é sobre epilepsia, né? Doenças epilépticas, crises epilépticas, convulsão. Todos esses nomes, será que nós estamos falando da mesma doença? Hoje vai ficar muito claro para vocês o que é a crise de ausência, o que é a convulsão, o que é a doença epilética, né? A doença epilética é quando se apresenta uma crise convulsiva, uma crise epilética, sem ter uma outra causa. Por exemplo, um trauma de crânio. Um trauma de crânio pode fazer com que haja uma crise epilética. E exatamente não é uma doença epilética. Quando nós falamos, por exemplo, um tumor cerebral, que pode apresentar uma convulsão, não é uma doença epilética. Uma hipoglicemia, uma queda da glicose importante, pode provocar uma convulsão e não é uma doença epilética. Tudo isso vai ficar muito claro para vocês hoje aqui no programa Saúde em Seu Lar. Como que se faz o diagnóstico de uma doença epilética? O tratamento, quais são os tratamentos? Como fazer quando uma pessoa tem uma convulsão ou uma crise epilética com você na rua ou em qualquer ambiente? Como que você deve abordar, como você deve ajudar esta pessoa? Vamos falar também um pouco da crise febril, né? Da convulsão febril benigna da criança, principalmente. Faz tratamento, não faz tratamento, pede-se eletro, não se pede eletro. Então, hoje nós vamos abordar sobre tudo isso e eu convido vocês a ficarem conosco, a continuarem conosco, para que vocês possam se informar em relação a esse tema que até é bem comum, né? A epilepsia, a convulsão, as crises epiléticas. Portanto, vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui com o Dr. Renato Olegário, que é neurologista, já conhecido de vocês, e vai hoje nos explicar sobre tudo isso aqui que eu já resumi para vocês. Não saia daí que eu volto em um minutinho. Estamos aqui de volta no programa Saúde em Seu Lar. Hoje vamos falar de epilepsia, crises epiléticas, convulsão, né? Uma confusão na cabeça das pessoas em relação a isso. E eu estou aqui mais uma vez com meu grande amigo, esse grande neurologista, né, que chegou aqui em Poços para fazer a diferença mesmo, né? Dr. Renato, fazer a diferença não só na clínica, né, no tratamento mesmo ao paciente, mas também nas informações. Eu acho que deve ser o 10º programa que o Dr. Renato vem aqui com muita satisfação passar informações importantíssimas para vocês, que eu tenho certeza faz diferença na vida de todos vocês. Renato, mais uma vez, obrigada. Já é o meu sócio aqui, né, Renato? E hoje nós escolhemos o tema epilepsia, né, doença epilética. E aí tem uma confusão generalizada em relação a esse sentido. Afinal de contas, o que é a epilepsia? Toda epilepsia é doença epilética? Vamos esclarecer isso aí para as pessoas, Renato. Boa noite. Boa noite, Regina. Boa noite aos telespectadores. É sempre um grande prazer vir aqui ao seu programa. É uma satisfação enorme revê-la. E a gente está sempre à disposição para contribuir com informações, difundir conhecimento na população, Regina. Com certeza. Pois bem, diferença entre definição de epilepsia. A epilepsia é uma condição na qual o cérebro ele é propenso a gerar crises epilépticas. Certo. E essas crises epilépticas são crises não provocadas. De tal maneira que para fazer o diagnóstico de epilepsia, a gente precisa de pelo menos 2 crises epilépticas não provocadas. O que é não provocadas? São crises espontâneas. Sem uma causa. Sem uma causa definida. Aparente, né? Por exemplo, o paciente teve uma queda, teve um traumatismo crânioencefálico, teve uma contusão cerebral. A partir dessa lesão cerebral, ele pode desenvolver uma crise epiléptica, uma convulsão, por exemplo. Isso é uma crise provocada.
Pelo trauma. Pelo trauma. Pela lesão irritativa que o trauma causou no cérebro desse paciente. Certo. Isso é uma crise provocada. Outro exemplo, o paciente teve uma hipoglicemia. É um paciente diabético que no ajuste dos medicamentos aplicou muita insulina e teve uma crise epiléptica pela hipoglicemia. É uma crise provocada. A crise foi devida à hipoglicemia. Na doença epilepsia, não. As crises são espontâneas. Certo. Obviamente, se o paciente epiléptico sofreu uma hipoglicemia, ele provavelmente com um nível de glicose talvez até superior à do paciente não epiléptico, ele tem uma crise epiléptica. Mas, por definição, para a doença epilepsia, a gente precisa de crises não provocadas, crises espontâneas. Tá. E qual que é a diferença de... As pessoas falam assim, essa pessoa, meu parente tal, tem convulsão. A convulsão também entraria nessa questão nem toda convulsão é uma doença epilética? É isso? Mais ou menos, não? Sim. A gente tem o tipo mais clássico de crise epiléptica, são as crises tônico-clônicas generalizadas. São as convulsões. Aquelas que as pessoas, vamos dizer, tremem o corpo todo, vamos dizer assim. Isso, é aquela crise estereotipada, na qual a pessoa começa com uma vocalização, às vezes dá um grito epiléptico, faz um som, a partir disso a pessoa trava totalmente o corpo, enrijece, tem uma crise hipertônica, cai ao chão, e a partir daí ela alterna movimentos de contração generalizada com hipotonia, ou seja, crises tônico-clônicas, e vai se debatendo ao chão. Essa é a convulsão, é a crise epiléptica típica. Tá. Entretanto, existem outros tipos de crises epilépticas sem ser convulsão, sem ter esses movimentos estereotipados. O tipo mais evidente são as crises de ausência, na qual o paciente ele está conversando, subitamente ele sai do ar, ele paralisa como se virasse uma estátua, passa alguns segundos, às vezes até mais de um minuto, e o paciente volta a falar como se não tivesse acontecido nada. Certo. E muitas vezes esse paciente não tem noção que teve esse problema. Nessa crise, a crise de ausência típica, o paciente não tem movimentos anormais. Então ele não tem a convulsão. Não tem a convulsão. Mas é uma doença epiléptica. Mas teve uma crise epiléptica. Uma crise epiléptica. E provavelmente é uma doença epiléptica. A crise de ausência. A crise de ausência, sim. Sim. A crise de Porque ausência, não tem nada que provocou. Sim. Assim, externo, tipo trauma, ou hipoglicemia, como você bem citou, né? Sim. O tumor cerebral, ele é um tipo de crise, ele pode dar uma crise epiléptica, não é isso? Sim. Uma convulsão, a pessoa nunca teve, de repente tem uma convulsão, tem lá seus 40 anos, nunca teve. É sempre preocupante uma crise convulsiva nessa idade, a partir de 40 anos, que nunca teve, não é verdade? Sim. Sem trauma, por exemplo. E esse ponto é interessante a gente fazer uma observação, que qual a chance de um adulto, de uma pessoa, ter uma crise epiléptica ao longo da vida? 2%. 2%? 2%. Então, Tá. cada pessoa, cada telespectador tem uma chance de 2% de ter uma crise epiléptica ao longo da vida. E aí eu digo crise epiléptica de um modo geral, seja a doença epilepsia ou crises provocadas mesmo, crises por causa definida. E tumor é uma causa muito frequente de crises epilépticas. Exato. E tumor, normalmente, tem uma evolução bem típica, porque a massa tumoral, ela cresce aos poucos no cérebro. Então, a crise epiléptica, ela corresponde, o sintoma inicial dela, ao local em que esse tumor está crescendo. Vamos supor, a gente tem um tumor na área motora. Certo. Normalmente, o paciente começa já o quadro com uma crise focal motora, ou seja, um movimento anormal de contração ou de hipotonia Involuntário. ou mesmo miocônica involuntário na área motora próxima ao tumor. Se estiver próximo na área do braço, começa com o braço. Se estiver na perna, por aí vai. Se for na área da fala, começa a ter problema na fala. Exatamente. Né? Essa crise, ela pode evoluir ou não para uma crise tônico-clônica generalizada. Agora, na doença epilética, ou seja, na crise epilética sem uma causa, como você já bem explicou aqui, existe o que acontece dentro do cérebro que
não é uma hipoglicemia, não é um tumor, não é uma queda, um trauma. O que acontece? Há um mau funcionamento do cérebro, podemos dizer assim, da corrente elétrica no cérebro, é isso? Qualquer pessoa pode ter uma crise epiléptica. O que vai definir se essas crises ocorrem ou não é o equilíbrio entre os neurotransmissores excitatórios e inibitórios. Os neurônios comunicam um com outros através desses neurotransmissores. A gente tem neurotransmissores que excitam e que inibem a comunicação neuronal. Quando há um desbalanço, um aumento dos neurotransmissores excitatórios, isso pode gerar uma crise epiléptica. É como se a gente tivesse uma hiperexcitação neuronal, na qual os neurônios vão disparar de maneira aberrante, incessante, como se desse um curto-circuito e isso espalhasse para os outros neurônios, na rede neuronal, como se fosse um circuito elétrico com um curto-circuito espalhando. Certo. A partir daí a gente pode ter uma crise epiléptica. Tá. Então há um mau funcionamento, vamos dizer, ali desses neurotransmissores, da transmissão entre um neurônio e outro. A gente tem uma hiperexcitação neuronal. Tá. Agora, o que se fala sempre, olha, tem um foco. Né? É muito comum chegar e falar assim, minha família, tem muitos familiares meus que têm foco. O que afinal de contas é essa palavra, né? Foco? O exame padrão ouro para diagnosticar epilepsia é o videoeletroencefalograma. Nesse exame, a gente coloca eletrodos no scalp do paciente, no couro cabeludo do paciente, e esses eletrodos vão captar a atividade elétrica cerebral. Certo. Uma atividade elétrica cerebral anormal é chamada de foco. Entendi. Então isso que é o foco, só que isso é muito genérico. Então não é uma lesão lá dentro. Isso, é uma atividade elétrica anormal. Agora, o que está causando essa atividade elétrica anormal, aí merece investigação. E digo mais, nem toda atividade elétrica cerebral anormal é epilepsia. A pessoa pode ter um foco benigno. A pessoa pode ter fazer o eletroencefalograma após uma noite mal dormida. Essa noite mal dormida pode gerar um desbalanço desses neurotransmissores e a pessoa, durante o exame, gerar focos benignos, focos inocentes. Então, isso seria um falso positivo da doença. É complicado, confunde isso. É complicado, mas aí, né, que vai entrar a necessidade desse eletro ser interpretado por um profissional experiente que saiba diferenciar os focos benignos dos focos da epilepsia, das crises epilépticas. E nem sempre a gente consegue fazer essa diferenciação com base apenas no eletroencefalograma. Muitas vezes é necessário uma história clínica bem colhida. Um exame clínico, no caso do profissional que pediu o eletroencefalograma, e aí com base na história do paciente, no exame clínico, na descrição do evento que esse paciente teve, isso tudo correlacionado ao eletroencefalograma, que vai definir se é epilepsia ou não. Tá ok. Mas é só porque as pessoas falam que tem foco, né? E acha que foco é tipo uma cicatriz, tipo uma lesão, lesão. E não é, né? É uma mensagem muito importante, porque muitas pessoas vão ao meu consultório com eletros que de fato têm uma atividade elétrica cerebral anormal. Tem um foco, só que não é epilepsia. É um foco benigno, é um foco inocente. Então nem todo foco é epilepsia. Nem todo foco é doença epilética. Guardem isso, né? Porque isso é importante para acalmar muitas vezes o coração aí de mães e tudo mais, né? Agora, as crises convulsivas febris, né? De febre na criança, isso tem alguma alteração, vamos dizer, da corrente elétrica também? Tem sim, Regina. É uma pergunta muito interessante, né? Muito comum no consultório. Porque qualquer pessoa, se tiver uma febre suficientemente alta, pode ter uma crise epiléptica. Mesmo adulto? Mesmo adulto. Qualquer adulto que tiver febre de 42 graus para cima, que é uma febre altíssima, vai ter uma crise epiléptica. Com certeza. Com certeza vai ter uma crise epiléptica. Sim. O que acontece com a criança é que o cérebro em formação, o cérebro em desenvolvimento, as conexões entre os neurônios são conexões imaturas.
conexões instáveis, conexões que não estão suficientemente mielinizadas. Mielina é um tema recorrente aqui nas nossas gravações, sim, né, Regina? Que a gente bastante. sempre fala de mielina, a gente falou na abertura do sistema nervoso periférico de mielina, a gente já falou em esclerose múltipla de mielina, e mais uma vez voltamos com a palavra mielina. Então vale a pena esclarecer, mielina é a bainha de gordura que encapa o axônio. O axônio é como se fosse o rabinho, o terminal de um neurônio que comunica com o outro. Esse axônio ele é recoberto por essa bainha, por essa camada de mielina, que é uma camada de gordura que faz a transmissão do impulso nervoso ocorrer de maneira mais rápida. É como se fosse o axônio, o fio de cobre, e a mielina, a capinha de plástico do fio. Certo. Então, a criança, à medida que ela cresce, que o cérebro desenvolve, esses axônios são mielinizados, são encapados. E durante esse processo, muitas dessas conexões são estáveis, geram impulsos excitatórios espontâneos. Então é uma rede muito instável de neurotransmissores excitatórios. A febre é uma condição epileptogênica, porque a febre aumenta a excitabilidade neuronal. Mas não é uma doença epilética. Não é, porque algumas crianças têm uma tendência maior a ter crise, principalmente durante a febre. Nos 6 primeiros meses até 1 ano e meio de vida. Sim, e aí não é considerada epilepsia, são crises epilépticas febris. O que você acha de se usar anticonvulsivante em crianças que tiveram convulsão febril? É um tema controverso. Muito. É um tema controverso. Na década de 70, de 80, a tendência era tratar a maioria dessas crianças. O que a gente vê é que essa excitabilidade neuronal do desenvolvimento da criança acaba quando a criança envelhece, quando a criança cresce, fica adulta. Isso. Por volta dos 4, 5, 6 anos, essa excitabilidade neuronal cai muito. A tendência da pessoa ter crises febris a partir de 4, 5 anos é pequena. Diminui. Então o que a gente vê é que esse cérebro amadurece e as crises febris cessam, exceto algumas crianças que têm uma tendência familiar muito forte de ter epilepsia. Essas crianças, elas vão ter crises epilépticas na vida adulta e já começa desde bebezinho com crises febris. Quer dizer, então, vamos dizer, um gatilho começa mais cedo, vamos dizer, com o gatilho da febre. Exatamente. Seria. É um cérebro que vai ser epiléptico. E já começa desde cedo com as crises febris. Então cabe ao neurologista caracterizar bem o tipo de crise febril que aquela criança teve para ver se há um risco de desenvolver crises epilépticas futuro ou não. E tem aqui algumas dicas, Regina. Crises febris demoradas, crises febris que começam... Porque ela para sozinho, não é? A remissão é espontânea. Começam de início focal e depois se generalizam, são mais graves. Tá. Então, assim, tem algumas dicas na caracterização do evento que nos leva a tratar ou não. Tá. E você é da linha, né, que pede o eletro, tem uma crise convulsiva, criança, febril, identificou que é febril mesmo, tudo. Você é da linha que pede o eletro em seguida, quer dizer, nos próximos dias, ou não, vamos aguardar, é febril, é benigna, tem até crise convulsiva febril benigna, né? Sim. Alguns, você acha que deve fazer o eletro, ou vamos aguardar e orientar sempre, começou com febre, é banho antitérmico, qual que é a sua visão nisso, a sua conduta, vamos dizer? O eletro, sem dúvida alguma, é o exame padrão ouro para o diagnóstico de epilepsia. E algumas alterações que podem vir no eletro nos indicam um risco aumentado de crise epiléptica no futuro. Então o eletro é um exame que se presta também a nos dar uma noção de prognóstico futuro. Mas tudo depende muito de qual é a história dessa criança,
se há uma tendência familiar forte ou não, como é que foi a história gestacional dessa criança, o parto, se houve algum problema no parto, alguma hipóxia perinatal, alguma circular de cordão, alguma lesão intrauterina, alguma infecção intrauterina, se o pré-natal foi bem feito. Então, a partir de uma Teve anóxia, do exame neurológico, ver se tem algum déficit neurológico focal no exame neurológico. Então, a partir disso tudo, a gente define se pede ou não um eletro. Sendo objetivo na sua pergunta, se tem alguma alteração na história ou no exame físico que me sugira um risco aumentado de recorrência de crises epiléticas, eu peço eletro. Porque você há de concordar comigo, Renato, que se de repente você pede sem um detalhamento, uma avaliação profunda, como você aqui descreveu, às vezes você pode usar anticonvulsivantes e não ter uma necessidade, né, de se usar esse anticonvulsivante aí por um tempo. A avaliação ela tem que ser muito bem detalhada mesmo, acho que você explicou bem, né? Com certeza, porque se a criança tem uma crise febril típica, uma história familiar totalmente inocente, pré-natal bem feito, parto sem problema sem algum, nada, desenvolvimento bom, não há muito sentido, até porque o eletro pode nos trazer uma alteração benigna. Exato. Uma alteração elétrica benigna. Exato. E essa alteração ser erroneamente interpretada como um foco. Supervalorizado e tudo mais. É isso aí. O que é importante ficar aqui dessa nossa conversa é o seguinte, gente. Todo quadro tem que ser avaliado pelo pediatra. O pediatra, no caso da criança, né, encaminha para o neuro, se for necessário, não. Mas o importante é que cada caso é um caso. Isso que é importante. Não é isso? Sim. Eu acho que fica essa mensagem porque muitas vezes as pessoas... porque a minha vizinha... Eu sempre falo isso aqui no programa, gente. É muito importante nós procurarmos os profissionais e saber que cada um tem uma digital, né? Cada um tem seu DNA e cada caso é um caso, tá certo? Nós vamos para o intervalo rapidinho, voltamos aqui com o Dr. Renato falando sobre esse assunto que é comum, né? Que é epilepsia, convulsão e tudo. Acho que ficou muito bem explicado aqui as diferenças, né? Lembrando o programa todo domingo, 19h30, né? Reapresentação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, e pelo canal do YouTube, doutora Regina Cioff, que aí vocês podem assistir novamente, indicar para seus amigos, porque o que nós queremos aqui é fazer diferença na sua vida para que você viva melhor, tá bem? Voltamos em um minutinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, esse programa que faz sim a diferença na sua vida, porque o que nós queremos é que vocês fiquem muito bem informados. Informação é igual a ter mais saúde, né? Estou aqui com o Dr. Renato, neurologista, meu amigo, meu companheiro aqui do programa Saúde em Seu Lar. Renato, existem uns quadros interessantes que aí é muito bom a gente esclarecer aqui. Você já viu aquela história dos adolescentes que começa a cair xícara, vai pegar o copo, cai, vai pôr café, cai para fora da xícara, é assim, um desastre na mesa. E muitas vezes os pais começam, mas meu filho, você está muito estabanado, né? Como dizem os pais, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Isso pode ser algum problema? Pode ser sim, Regina. Tem alguns tipos de epilepsias que seguem um padrão bem estereotipado. Um padrão típico, e esse padrão se repete em diversas pessoas. A gente tem uma síndrome epiléptica que se chama epilepsia mioclônica juvenil, que começa na adolescência, por volta dos 11, 13, 14 anos, nas quais as crises se manifestam por mioclonias. Mioclonias são abalos musculares involuntários, abruptos e súbitos. A pessoa, vamos supor, vai tomar um café, subitamente o braço dá um pulo, dá um abalo, uma fração de segundos. Essas pessoas são, no caso desses adolescentes, eles são classificados como desastrados, atabalhoados. Estabanados. E esse tipo de epilepsia, o tratamento é um tratamento bem específico, altamente eficaz e causa as crises em si causam muitas alterações na vida da pessoa, porque
ela tem uma característica de ser fotossensível, tem uma sensibilidade à luminosidade em determinada frequência. Normalmente luz estroboscópica de boate. Interessante. Então, às vezes esse adolescente vai numa boate, numa festa de formatura, algo do tipo, tem uma convulsão no meio da festa. E também uma epilepsia muito sensível ao uso de bebida alcoólica e à privação do sono. Então, tudo que é adolescente está exposto. Exatamente. Que é uma época de experimentação, de provação. O adolescente é exposto a álcool, a privação de sono, ficar acordado até tarde, levantar cedo. E é exposto à luz, seja em videogame, em televisão e em boates. Interessante. Então, é uma síndrome que causa grande constrangimento à vida dessa pessoa, e o tratamento é de fácil implementação e boa resposta. É boa resposta. Isso. Que bom. Então, gente, quando começar assim, não é que todo aquele que tem meio desastrado e tudo tem esse problema, mas se começar muito, eu não estou fazendo nada, eu estou tentando, né, procurar aí para poder verificar direitinho. Se você falou num assunto aqui interessante agora, do adolescente, da questão da experimentação, das descobertas, enfim, né? A questão das drogas, que eu falo que para mim é o mal do século, não tenha dúvida. O que destrói de pessoas e família e toda a sociedade é uma coisa assim, realmente, que muitas vezes a gente fala, acho que nós perdemos para a droga, né? É triste, mas esse é o quadro que a gente está vendo aí hoje. Drogas. Quais as drogas que mais podem levar a uma convulsão? Ou, vamos dizer assim, um ataque epilético? São as drogas excitatórias. Tudo que aumenta a excitabilidade cerebral pode gerar crise epilética. A droga mais difundida, clássica, é o álcool. O consumo excessivo de álcool pode gerar crise epiléptica. E é muito comum o paciente epiléptico fazer uso da bebida alcoólica e o álcool desencadear a crise em um paciente sob uso de medicamento. Às vezes o paciente está bem controlado, tomando de maneira correta a medicação, ele é exposto ao álcool, ele tem uma crise epiléptica. Há uma competição, vamos dizer, do álcool com o medicamento. Porque o álcool quebra o balanço da droga com a epilepsia. A gente dá uma dose determinada de droga antiepilética para a gente conseguir inibir esses estímulos excitatórios cerebrais. O álcool ele vira a balança para o estímulo excitatório ganhar e o paciente ter uma crise epiléptica. Mas, de um modo geral, além do álcool, que é a mais difundida, que é uma droga lícita, os anfetamínicos, êxtase, LSD, cocaína. Crack. Crack, olha. Todos podem gerar. É complicado. Agora, então, uma pessoa, ou que seja um adolescente, que tenha epilepsia, a doença epilepsia, por exemplo, ele não está em tratamento, está controlando tudo, ele não pode utilizar nada de álcool? Nada, contraindicado. Contraindicado absolutamente. Absolutamente. Tá. Ok. Então, tá aí, né, gente? Vamos tomar um pouquinho que não faz mal, né? Faz mal, sim. Bom, o que é essa sensação de déjà vu? Déjà vu é uma sensação de semelhança, é uma sensação de familiaridade com o fato, com o ambiente no qual o paciente vive. Déjà vu é uma manifestação típica das crises epilépticas de lobo temporal. Então tem uma síndrome, que é a síndrome de epilepsia do lobo temporal. Nessa síndrome, muitas vezes a crise começa com um déjà vu. Por exemplo, o paciente está numa reunião de negócios no trabalho, algumas pessoas conhecidas, outras que ele nunca viu. Isso vai ter uma sensação que já esteve ali antes. E sente, puxa vida, mas eu já vivi isso aqui antes, eu já vi esse ambiente, já vi essas pessoas, eu já estive aqui antes na minha vida vivendo exatamente o que eu estou vivendo agora. Então uma sensação de familiaridade com o assunto, com as pessoas, com o ambiente. E não viveu. Não viveu, porque isso é muito inédito. É muito interessante isso. É muito. Então é uma manifestação típica de existe uma explicação, vamos dizer, uma explicação mais científica disso? Sim, porque o lobo temporal é o que está ligado aos sentimentos. O sistema límbico passa bem ali no lobo temporal. Está muito ligado à lembrança também. Que o hipocampo se localiza ali. Então, a partir de estímulos excitatórios anormais, pode gerar um sentimento de lembrança, uma sensação de lembrança, de familiaridade
incorreto, que o paciente não tem isso. E também tem a manifestação que chama Jamevi, na qual o paciente tem uma sensação de estranhamento, seria o oposto. Um exemplo para ficar mais claro, o paciente pode estar com a família, almoçando, e subitamente ele sente, mas onde que eu estou? Quem são essas pessoas? O que está acontecendo aqui? Eu nunca estive nessa casa, nunca vi essas pessoas. Isso é um pródromo de uma crise? Ou já é um tipo? Já é a crise. Ah, já é a crise. Já é não a crise. É um pródromo. Não, nem aura. Já é a crise. Tá, a aura o que seria? Então, excelente. O que é pródromo e o que é aura? Exatamente. Vamos esclarecer. Pródromo são sintomas que antecedem a crise epiléptica. Podem anteceder desde horas a dias. Por exemplo, o paciente começa a sentir uma alteração epigástrica, uma sensação de má digestão, de empachamento, de estômago ruim, de barriga pesada. Isso aí pode anteceder a crise epilética em 3, 4 horas ou em um dia. E o paciente começa a sentir isso algumas horas antes ou alguns dias antes da crise epiléptica. Isso é um pródromo. Isso é um pródromo. Cefaleia. Dor de cabeça. Pode ser. A dor de cabeça? Normalmente a crise epiléptica em si não dói. A epilepsia não dói. Mas pode ter uma cefaleia como pródromo. Agora, durante a crise ele não tem dor. Já a aura é o início da crise. A aura cheiro. É o início. A aura. Sensação de. Pode ser. A aura vai variar de acordo com o local do cérebro que a atividade epileptiforme se inicia. Se iniciar na área do olfato, pode ser uma aura de um cheiro ruim, de um cheiro estranho, ou de sentir um perfume, e a partir daí a crise epiléptica se manifestar. Se for na área da visão, pode ser uma aura com pontos luminosos, com cobrinhas dançando, ou com mesmo pontos escuros que vão aumentando. Então, de acordo com o local que inicia a crise, a aura se manifesta. Aí já é aura. Não é já é aura. E a aura é o início da crise epiléptica. A pessoa que está em crise, ela depois realmente ela não lembra nada que aconteceu com ela? Depende da crise. Nas crises focais a pessoa lembra. Não, focal significa só um local que fica, vamos dizer, tendo contração. Um braço. Se for uma crise focal motora, sim. Mas pode ser uma crise focal sensitiva. Então, as crises focais seria o estímulo epiléptico excitatório restrito a uma região do cérebro. Se for a região motora, o paciente pode ficar com um movimento de flexão e extensão do braço e conversar normalmente durante aquela crise. Se for na área sensitiva, o paciente pode sentir uma dormência no braço e conversar durante a crise. Obviamente, as crises focais eles podem se espalhar pelo cérebro e virarem uma crise generalizada. Então, muitos pacientes, no início da crise, eles sabem que estão sofrendo a crise e já deitam ao chão, ou pedem auxílio, ou já sentam, porque eles sabem que aquela crise vai evoluir para uma crise generalizada e eles vão cair, vão debater, vão ter uma convulsão. Toda crise, ela cessa sozinha? Ela é autolimitada? A maioria das crises, sim. Agora, existem aquelas crises subentrantes, né, vamos dizer, que sai de uma e já entra na outra. Exatamente, que seria o status epiléptico. Status epiléptico, isso exatamente. É uma condição muito grave. Emergencial, né? E ameaçadora à vida. É uma emergência médica. Emergencial. E tem que ir imediatamente para o pronto-socorro, porque o impulso epileptiforme repetido no cérebro, se ele se manter por um tempo suficiente, pode haver lesão neuronal irreversível. A gente vê na literatura, Renato, que você está falando de dor abdominal, que dor abdominal recorrente pode ser um tipo de epilepsia? Pode ser sim. Não o pródromo, que você explicou, de ter uma sensação de peso, que você explicou muito bem aí. Agora, a dor abdominal, quer dizer, você investiga, faz tudo, ela é recorrente, uma dor abdominal, você faz toda a propedêutica investigatória e tudo mais, pode ser um tipo de epilepsia? Pode ser uma aura epiléptica. Essa aura epiléptica que inicia com uma dor abdominal,
com empachamento, com uma sensação de mal-estar abdominal. Às vezes pode evoluir para uma crise generalizada, ou focal pode ficar só na aura mesmo. Entendi. Mas a aura já é a crise epiléptica. Então, isso ficou bem claro aqui. Pródromo é uma coisa, a aura já é a crise epilética. Entrando no assunto de dor abdominal, isso daí em criança é muito comum. Exato. Em pediatria é muito comum. E aí teria um diagnóstico diferencial importante com migrânia, com a enxaqueca, né? Exatamente. Que a enxaqueca pode manifestar-se também como dor abdominal. Como dor abdominal, vômitos, vai ver aquela criança desenvolve, mais tarde um pouco começa com enxaqueca de forte intensidade. Isso é muito interessante. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque em pediatria isso não é tão incomum de nós encontrarmos, né? Bom, a pessoa, como é que se faz então o diagnóstico? Você já até explanou bem, é uma anamnese muito bem feita, um exame clínico, neurológico, tudo. Aí já a parte é o eletro mesmo. Essa questão de ficar se pedindo exames de imagem, por exemplo, é numa suspeita, cada caso, de um tumor, por exemplo? Normalmente, o exame de eleição para a gente ver a atividade epileptiforme é o eletroencefalograma, sem dúvida alguma. Porém, ao diagnosticar a epilepsia, a gente tem que buscar a causa da epilepsia. A gente já conversou, pode ser um tumor, pode ser uma hipoglicemia, pode ser um AVC, um acidente vascular cerebral, que é o derrame. O paciente pode ter uma meningite, uma neuroinfecção. Então, tudo vai depender da suspeita clínica. Causa muito comum aqui no sul de Minas. Exatamente. A gente tem a tradição de fazer a leitoa no Natal, né? Quem não passa uma leitoa, a pururuca no Natal, né? Então, realmente é muito comum aqui na nossa região a neurocisticercose. Então, para fazer a investigação etiológica, a pessoa quase sempre vai receber o pedido de um exame de imagem. O exame de imagem de eleição para epilepsia é a ressonância. Além disso, vai fazer também um eletroencefalograma e exames laboratoriais de acordo com a suspeita. É muito comum hoje que está reagravando a epidemia de sífilis. Então, neuroinfecções são causas muito comuns. Toxoplasmose. E às vezes a neuroinfecção é uma neuroinfecção crônica, arrastada. Neurosífilis pode se manifestar 20, 30 anos depois da infecção primária pela sífilis. Então, em alguns casos, nós vamos fazer uma punção lombar para fazer a análise de líquor. Daí depende muito da história do paciente. Depende da história, cada caso, né? Mas o eletro, assim, de uma maneira geral, é o padrão. Obrigatoriamente vai ser feito. Obrigatoriamente. Nato, eu acho assim, da etiopatogenia, acho que ficou bem claro para as pessoas em relação a isso. Sabe que eu queria agora entrar um pouquinho no tratamento, né? Hoje nós temos um arsenal terapêutico aí fantástico. Eu estou falando da questão da doença epilética. Ok. Tá bem? Nós temos muitos medicamentos, né? Mas ainda, vamos dizer, o fenobarbital, ele ainda é um grande medicamento, vamos dizer, é um medicamento que realmente ele resolve muitos casos, não é isso? Sim, o fenobarbital, ele está na lista dos medicamentos da Organização Mundial da Saúde, dos medicamentos essenciais, que todo país deve ter. Porque o fenobarbital, hoje em dia, é o medicamento que tem o melhor custo-benefício para tratamento de epilepsia. É muito barato. E eficiente. Diversos tipos de crises epilépticas. O fenobarbital, ele foi descoberto em 1912. Ou seja, é uma droga que está aí no mercado há mais de um século. Exato. E ainda é altamente utilizada. É primeira escolha, muitas vezes, né? Em muitas crises, sim. Em muitos tipos de crise. Entretanto, a gente tem diversas outras drogas mais modernas, tão eficientes quanto, outras até bem mais eficientes que o fenobarbital, com um perfil de efeitos colaterais mais aceitáveis do que o fenobarbital. O fenobarbital pode causar muita sedação, muita sonolência. No começo do uso é muito difícil. Se a pessoa se é uma pessoa intelectualmente ativa, ela vai ter muita dificuldade para usar o fenobarbital no começo. Mas, sem dúvida, é uma droga muito utilizada ainda hoje em dia. Carbamazepina também é uma outra droga muito utilizada. Sim, também uma droga mais antiga. Antiga. E hoje em dia a gente tem o levetiracetam, que foi lançado recentemente no Brasil, e vai ser lançado o brivaracetam no Brasil também neste próximo ano. Então a gente tem a cada ano novas opções terapêuticas para epilepsia, porém as opções antigas ainda continuam no mercado, porque em medicina as coisas se somam, né? Se somam. Agora, você
a tua linha, né, na sua conduta, de se somando, vamos supor, você está usando uma droga, um medicamento. Esse medicamento, a criança, o adulto que seja, tem a convulsão ainda, mesmo utilizando, já tem uma vida média interessante, né? Você de somar ou você troca a medicação? Assim, você agrega mais outro medicamento? Qual que é, assim, mais a tendência, vamos dizer? Esse é um ponto muito controverso na neurologia. A gente tem uma corrente que defende que a gente deveria chegar na dose máxima de uma droga, certo, antes de iniciar uma segunda. Já a gente tem uma outra corrente que já diz, para minimizar os efeitos colaterais das drogas, vamos usar 2 ou 3 em doses médias. Isso é controverso. Então. É controverso. Eu não sigo nenhuma nem outra. Eu vejo qual é o perfil do paciente e tento adaptar às necessidades do paciente a melhor abordagem. Entendi. Nós vamos ter que ir para mais um intervalo, depois eu só vou querer que você fale o que fazer diante de uma pessoa que cai na sua frente numa crise epilética. Perfeito. Tá bem? Ó, a dica final do programa, que é muito interessante todos saberem, que você pode estar num local, na rua, ou qualquer local, uma pessoa cair em crise epilética, para não acontecer algumas barbaridades que a gente fica sabendo, né? Não sai daí que a gente volta em um minutinho. Estamos aqui no finalzinho do programa, Dr. Renato deu aqui um banho, né, de conhecimento. Tenho certeza que vocês aprenderam muito hoje sobre epilepsia, doença epilética. E eu fiz aqui, antes de nós irmos para o intervalo, perguntando o que fazer, né? O que fazer se você está aí na rua, ou numa festa, ou em qualquer local, no banco, alguém cai e tem uma crise epilética. O que fazer? Vamos dar as dicas aí para as pessoas ajudarem, aí até que o SAMU chegue, né? O que fazer? De utilidade pública, sim, né, os telespectadores, Regina. Se são crises focais simples, no qual o paciente não perde a consciência, ou mesmo crises de ausência, na qual o paciente não cai, não se debate, essas crises não demandam nenhum cuidado especial, que elas vão passar sozinhas. Agora, se a crise evolui para uma convulsão, para uma crise tônico-clônica generalizada, a primeira coisa a se fazer é evitar com que o paciente tenha algum ferimento. Então, se ele estiver caído no meio da rua, você tem que puxar esse paciente para a calçada, para o passeio, para algum local que ele não seja atropelado. Se tem algum objeto pontiagudo, cortante por perto, alguma cadeira, alguma quina de mesa, tentar afastar esses objetos com os quais o paciente para não ficar batendo a cabeça. Ou não bater em outra parte do corpo. Em relação à cabeça, se tiver um travesseiro, uma mochila, um agasalho para colocar embaixo da cabeça, para que o paciente não bata a cabeça repetidamente contra o chão, é uma atitude boa a ser tomada. E a posição? O paciente, tendo uma crise sempre tônico-clônica, ele vai se debater, mas se conseguir colocá-lo de lado para que ele não engasgue com a própria saliva, porque às vezes tem vômito, né? Ele pode vomitar e aspirar e pode engasgar com a saliva também. E também tão importante quanto o que fazer é o que não fazer, né? É isso. Então o paciente teve uma crise epilética, não adianta ficar chamando o paciente, tentando acordar o paciente. Ele não vai acordar. A crise é autolimitada. A gente já viu ações absurdas, como jogar água fria no rosto do paciente para tentar acordar o paciente, dar um susto no paciente, chacoalhar o paciente, espetar o paciente. A crise é autolimitada. E uma coisa importante, né? É a mais importante, né? A gente deixa para o final. Não existe desenrolar a língua de paciente durante crise epiléptica, né, Regina? Não existe. Porque o próprio nome diz, é uma crise tônico-clônica. O componente tônico é uma contração muscular generalizada, inclusive da mandíbula. O paciente contrai a mandíbula e cerra os dentes. Então, se alguém tentar desenrolar a língua de um paciente com crise epiléptica, esse paciente vai morder o dedo da pessoa. É muito comum amputação de dedo durante crise epiléptica. Então, não tem que tentar tentar enfiar um objeto, sabe? Caneta. Isso acontece. Isso acontece e pode se está em casa, pega uma colher. Isso acontece. Eu sei porque, gente, eu dei plantão muitos anos, eu já vi cenas complicadas, viu? Complicadas.
O ideal a fazer para esse medo do paciente sufocar durante a crise é colocar o paciente de lado, que aí a saliva escorre. Exato. E o risco do paciente broncoaspirar e engasgar é mínimo. Ó, gente, ficando isso do programa, nós vamos estar felizes, né, Renato? Com certeza. É importante, né? A gente sempre está orientando as pessoas nos Estados Unidos, países mais evoluídos, vamos dizer assim, crises epiléticas, parada cardiovascular, parada, as pessoas cardiorrespiratórias, aliás, já têm o conhecimento de atender, de como fazer, né, Renato? Até o socorro chegar, até o SAMU chegar, no caso aqui do Brasil. Né? Então é muito importante a gente dar esse conhecimento. As pessoas podem achar, mas não é bem assim. E se você souber, você pode ajudar muito um ser humano ali naquele momento, né, Renato? Sim, tão importante quanto também é o pós-crise. No pós-crise, o paciente vai estar sonolento, muitas vezes vai estar prostrado, vai estar socialmente embaraçado, com vergonha da situação. Sim. Algumas crises liberam a urina, liberam o intestino na roupa. Então, a pós-crise tem que dar conforto ao paciente, evitar aglomeração de pessoas ao redor, tentar ficar o mínimo possível de gente ali ao redor, dar conforto, falar, pessoal, correu tudo bem, tá tranquilo, fica sossegado. Dá um apoio para o paciente. Acolher, né? Acolher o paciente ali. É isso. Nato, uma última pergunta, assim, rapidinho, que nós estamos bem no finalzinho. As cirurgias para crises epiléticas, né? Gravíssimas, que não tem controle, já usou todos os medicamentos. Hoje, com esse arsenal terapêutico, a evolução, né, tecnológica dos medicamentos, a evolução dos medicamentos e tudo mais, diminuiu, faz-se muita cirurgia, não se faz? Como é que está essa questão da cirurgia em crises epiléticas? A cada ano se opera mais. Se opera mais. Porém, a indicação é bem precisa. As indicações clássicas para cirurgias epiléticas são crises intratáveis, com diversas classes de medicamentos e várias crises ao dia. Então, tem alguns tipos de cirurgia específicos para isso. Epilepsia por esclerose hipocampal é um tipo de epilepsia que responde muito bem à cirurgia. E epilepsia por displasias corticais, malformações do córtex. Entendi. Mas a gente retira essa área malformada, também responde muito bem. Responde bem. Tá ok. Eu acho que você tem mais alguma colocação que eu esqueci de perguntar? Acho que não, né? A principal última colocação seria, falando ainda do atendimento ao paciente com crise epiléptica, uma crise, a gente disse que ela é autolimitada, mas quanto tempo? Normalmente de 1 a 3 minutos. Certo. Uma crise que durou mais do que 3 minutos e o paciente continua se debatendo pode ser um status epiléptico, que é uma condição ameaçadora à vida e deve ser atendido prontamente. Então, passou mais do que 3 minutos, já tem que acionar o SAMU, o sistema médico de urgência, para a gente abordar esse paciente. Ok, meu amigo. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou aprendendo também aqui no programa Saúde em Seu Lar. Renato, leva a nossa lembrança, né? Muito obrigado. Tá, muito obrigada. Logo aqui o doutor Renato está aqui de novo, porque ficam me pedindo, né, para trazer, viu? Obrigado. Fala com o doutor Renato, leva o saber. doutor Renato. Né? E sempre que eu chamo, ele tem muita boa vontade de vir. É isso? A vocês quero agradecer o carinho, a audiência com o programa Saúde em Seu Lar, que vocês nos motivam, né? Cada vez mais a fazer programas aí para vocês. Mais de 400 programas inéditos nós fizemos já nesses 10 anos do Saúde em Seu Lar, né? Esperamos aí muitos anos aí pela frente, porque eu amo fazer esse programa, viu, Renato? Um grande abraço e até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Fiquem com Deus.